Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A Comissão de Relações Exteriores quer saber como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia afeta o Brasil e como se posiciona a nossa diplomacia. Os senadores decidiram realizar 3 audiências públicas para ouvir o ministro das Relações Exteriores e os embaixadores de cada país. A primeira audiência já tem data marcada. Será na próxima quinta-feira com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Em reunião com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele disse que espera o apoio brasileiro para reconhecer a Crimeia como território ucraniano. A região foi declarada anexada à Rússia nesta semana e já vive a fase militar na disputa. Nós esperamos do Brasil, assim como se mostrou os países da União Europeia, Estados Unidos, os países do G7, apoio à nossa soberania, integridade territorial e à nossa independência. Os senadores da comissão temem que o Brasil demore a tomar uma posição no conflito entre Ucrânia e Rússia por causa do encontro de cúpula dos BRICS. O bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul tem reunião marcada para julho em Fortaleza. Talvez uma posição que o Brasil possa tomar, ele tenha o receio de que o presidente Putin não venha. Então, parece-me que vão querer levar isso mais ou menos em banho-maria até perto desta reunião. O Itamaraty está, na prática, ou o governo brasileiro, absolutamente tímido, inibido diante das circunstâncias. É necessário que o governo brasileiro se posicione como forma de se ver ou de ser enxergado como alguém que deseja ter protagonismo internacional ou não. A audiência pública com o embaixador da Ucrânia foi marcada para a próxima quinta-feira. Os senadores vão agendar os encontros com o embaixador da Federação Russa, Sergei Akopov, e com o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável a 2 propostas que afetam a reeleição de presidente, governadores e prefeitos. Uma das propostas de emenda à Constituição aprovadas pela CCJ determina que presidente da República, governadores e prefeitos que quiserem se candidatar a um segundo mandato consecutivo terão que renunciar ao cargo. Uma proposta semelhante, apresentada pela senadora Ana Amélia, já foi aprovada pela comissão. Um reforço outro. O ideal é que não tivesse reeleição, que os mandatos fossem de 6 anos, sem reeleição, mas mantida a reeleição, o prefeito, o governador ou o presidente que quiser ser candidato deva renunciar ao mandato para fazê-lo em igualdade de condições com os seus concorrentes. A outra PEC, que teve parecer favorável da comissão, quer impedir que governadores e principalmente prefeitos que já estão no segundo mandato mudem o domicílio eleitoral para tentar um terceiro. Os TREs, os tribunais regionais eleitorais, até o TSE, já começaram também a criar dificuldade para esses prefeitos itinerantes que chamam, que ficam saindo do município para ser candidato em outro depois de ter cumprido já o segundo mandato naquela cidade. Então esse projeto ele veda terminantemente essa prática de prefeitos ficar indefinidamente nos cargos de executivo. As 2 PECs agora têm que ser votadas em 2 turnos no plenário. Amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para lembrar lutas e conquistas. Foi o que se fez hoje numa sessão especial do Senado. Estima-se que 300 mil brasileiros tenham síndrome de Down, uma alteração genética que ocorre na gestação por motivos desconhecidos e determina características físicas e de desenvolvimento específicas. A sessão no plenário do Senado reuniu parlamentares ligados à causa da população com deficiência, além de pessoas com Down e familiares. São pessoas que, na verdade, precisam apenas de uma oportunidade. E é isso que o Brasil deve e é isso que nós brasileiros temos que pagar. Garantir um país cada vez mais preparado para todas as pessoas. Para as pessoas que têm síndrome de Down, pessoas que têm outras deficiências. Nós estamos longe de uma política pública ideal,
para essas pessoas com deficiência, mas eu tenho bastante fé e posso afirmar que hoje é bem melhor do que há 9 anos atrás, e eu tenho certeza que a cada ano que a gente estiver aqui falando sobre esse tema, a gente vai ter, por mais que seja lenta, uma melhora. Antes estigmatizada, felizmente hoje verificamos que a síndrome pode e deve ser encarada como uma particularidade na vida das pessoas. Fato esse que não as impede de estudar, trabalhar, fazer arte. No Salão Branco do Senado também marca a data uma exposição do artista plástico Lúcio Piantino, que além de pintor, é poeta e ator. Eu toco violão, eu sei varar libras, eu sei fazer tudo que eu vou te fazer. Nós queremos mostrar para a sociedade que nós somos capazes. 1, 2, 3, 4, 5 mil, inclusão em cada canto do Brasil. A exposição do artista Lúcio Piantino pode ser visitada até amanhã, às 5 da tarde, no Salão Branco do Senado. E hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma matéria que obriga as construtoras a adaptar imóveis comprados na planta por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Na assinatura dos contratos, esses compradores poderão exigir, sem custos extras, a inclusão de itens como rampas, portas mais largas ou barras nos banheiros. A proposta vai ser analisada agora pela Comissão de Direitos Humanos. Nesta quinta-feira, a Comissão de Agricultura debateu o endividamento dos pequenos produtores do Nordeste. São 14 bilhões de reais em financiamentos voltados para os pequenos produtores da região, que após mais de 3 anos de estiagem prolongada, vem encontrando dificuldades para honrar os pagamentos. O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária da Paraíba fez um relato dramático da situação. O produtor rural, ele tem vergonha de dever. Ele quando deve é porque ele não pode pagar mesmo. Tem suas exceções, mas quando ele deixa de ir ao banco é porque ele está envergonhado. Ele chega, senta na frente de um gerente, ele fica trêmulo. O representante do Ministério da Fazenda disse que as operações de crédito para os agricultores familiares do Nordeste já recebem um tratamento diferenciado do governo federal. As operações de crédito que tinham parcelas em 12, 13 e 14, os produtores rurais têm 80% de desconto no principal. Me preocupa, Mário, quando você me disse que uma dívida que foi apresentada de 6 milhões de reais, quando foi verdadeiramente auditado, caiu para 1 milhão e pouco. Imagina o pobre agricultor que tomou 10 mil reais emprestado. A expectativa é de que uma medida provisória seja editada ainda este ano, estabelecendo condições favoráveis para a renegociação das dívidas dos pequenos produtores do Nordeste. Mas o representante do Banco do Nordeste no estado da Paraíba deixou alerta de que apenas a renegociação das dívidas não será suficiente para reverter o quadro de insolvência. Existe uma série de outras questões que realmente elas precisam ser tratadas conjuntamente. A questão da segurança hídrica, né? A questão até de intercomunicação das bacias, a questão também da educação rural. A ditadura em fotos, vídeos e depoimentos. Uma exposição inaugurada hoje no Salão Negro do Congresso lembra os 50 anos do golpe militar. O contexto político na América Latina, a ditadura no Brasil, a redemocratização, o movimento pelos direitos humanos. A exposição multimídia mostra o terror dos anos de chumbo, em imagens e sons. Promovida pela presidência do Senado e pelo senador Pedro Simon, a mostra foi organizada pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Eu preciso que o povo brasileiro conheça o que aqui aconteceu, que foi muito grave. Nós não estamos aqui nessa reunião festejando nada, nem comemorando nada. Nós estamos parando para relembrar, para recordar. Uma recordação dolorosa, é verdade. Mas significa o desvio que o Brasil teve. 21 anos, daquele triste 31 de março até a retomada da democracia. O Brasil ainda não conseguiu fazer inteira justiça
as vítimas daquele período histórico. Foram muitas as famílias atingidas, muitos homens e mulheres, cujos rostos poderemos ver na exposição, que sofreram na pele o ônus de uma repressão política que tinha como intuito limitar o mais básico direito da cidadania, que é, como todos sabem, o direito de manifestar opinião. A exposição Onde a Esperança se Refugiou fica no Salão Negro do Congresso Nacional até o dia 13 de abril. Pode ser visitada das 9 da manhã às 5 da tarde, inclusive nos fins de semana. A entrada é franca. E a TV Senado prepara uma série sobre o golpe militar. As reportagens acompanham a movimentação no país e no Congresso durante os últimos dias de março e a primeira semana de abril de 1964. O material será exibido a partir do dia 31 em nossa programação. Boa noite.